Olá, tudo bem? Então a gente está aqui nos ajeitando, né? Hum. Ok, olha que legal. Agora a gente consegue fazer uma vídeo bem legal, né? Pra gente conversar aqui assim. Ah, agora estamos por definitiva, como diria Galvão Bueno, porque nós tivemos um problema técnico, né? Fui chamado a atender uma mensagem e voltando a conversar com vocês e a quem estava acompanhando, volta a acompanhar e enfim, né? Mas vamos lá, vamos imaginar que estamos começando do zero. Bem, eu estou num shopping em Loures, na cidade, no bairro de Loures, que é chamado Freguesia. O que é uma freguesia? É como se fosse um município, né, do Brasil, só que é um pouco pequenino, então é quase que nem um bairro. Loures fica do lado de Lisboa e é como se fosse um Morumbi, assim, sabe? É muito difícil você achar bairros pobres em Portugal, em Lisboa principalmente. Tem. Eu particularmente ainda não vi, não conheci, não fui a fundo, mas tem a parte pobre mesmo de Lisboa, principalmente nas cidades menores, assim, porque é muita fazenda, é muito idoso e tal. Então eu já ouvi falar da própria política, dos próprios ministros na TV aqui de Portugal, que eles apostam na imigração para aumentar a popularidade. Mas falando de vida de Portugal, vamos comentar então como é que é uma vida aqui em Portugal. No Brasil, vamos fazer um comparativo. No Brasil, a gente tem a famosa história de que nós temos que trabalhar e nós temos um espelho de um primo rico chamado os Estados Unidos. Então, que a gente copia muito o que eles fazem. Então, eles morrem para trabalhar. Quase não tem tempo para os filhos e tal. Aqui não. Aqui as crianças são inocentes até uma determinada idade, se calhar até os 18 anos, porque não existe aquelas músicas pornográficas, não existe aqueles vídeos pornográficos que ficam em exibição quase que o tempo todo na TV. Não temos uma Globo aqui. A Globo aqui se comporta, acredite. Ela não faz o que faz no Brasil de colocar propagandas e comerciais cada vez mais insinuantes e tal. Existe um zelo na comunicação aqui, sabe? Existe uma ética. E é muito família, então vai ser comum. E por isso que cafés e restaurantes ganham muito dinheiro. Porque as pessoas têm tradição de comer fora. E por isso que eles não precisam meter a faca nas alimentações. Então, ou seja, você pode comer, olha só, você pode almoçar um prato da casa, você pode ter um café no final e ainda uma sobremesa. Isso quando alguns não servem ainda a bebida, certo? Um prato tradicional aqui em Portugal chama-se bitoque, que é um bife, um ovo, arroz, batata frita e muitos deles acabam colocando uma bebida e uma sobremesa junto. Tudo isso por R$ 6,75 ou R$ 6,50. Você acaba não comprando comida em casa, você come fora mesmo, até mesmo para ver pessoas, se relacionar. O português tem muito disso, tanto é que é comum você ir a algumas freguesias, como diria no Brasil, alguns bairros, e ver as pessoas muito unidas, muito conhece um ao outro, conhece os vizinhos, e um se ajuda, o outro conhece, ainda que você não fale nada, eles estão te vendo, eles estão te observando. E você acaba se tornando o assunto da roda ou tal, eles acabam te observando e você acaba participando. O que mais me chama a atenção no povo português é a maneira com que eles são francos. Quem lidou com o gaúcho sabe que o gaúcho também não tem papo na língua, ele fala o que vem na mente, né? É direto assim. E eu acredito que seja muito da característica portuguesa, certo? A Fernanda Ambrosio, seja bem-vinda, Fernanda. Você queria muito ir. O que te impede, Fernanda? Nós estamos aqui para ajudar vocês, para vocês virem para cá. Inclusive, aguardem, nós vamos estar fazendo uma promoção. Fiquem ligados, não desliguem do canal Partiu Portugal, porque eu e minha esposa já estávamos conversando sobre a alegria de nós estarmos aqui e como somos abençoados por Deus de ter uma qualidade de vida como essa. Nós queremos fazer algo bem inovador, bem interessante. Uma vez por ano, nós vamos presentear uma pessoa que a gente conheça, que a gente tenha esse relacionamento, ou até sorteio no grupo do Partiu Portugal, uma passagem de ida e de volta com estadia aqui em Portugal para vocês experimentarem o que a gente está experimentando. Legal, né? Então fica ligado Fica ligado no nosso canal, porque de repente pode surgir aí uma coisa bem legal dessa forma, uma promoção assim. A Marina Pavan, olá Marina, tudo bem?
Então, gente, eu estava comentando sobre a qualidade de vida que nós temos aqui. Por exemplo, o café da manhã, as pessoas não... A Fernanda falou a crise no Brasil. Pois é, aí que tá. A criatividade faz com que você dê a virada no jogo. Tem um livro chamado, Fernanda, chamado Virando a Própria Mesa. A gente tem que sempre fazer isso, virar a nossa própria mesa, que a oportunidade ocorre, né? E quem sabe, se a gente quer muito isso... Já ouviu falar da lei da atração, Fernanda? De tanto que você imagina, de tanto que você pensa, pode atrair, de repente, uma grande oportunidade para isso. Mas voltando, como eu estava dizendo para vocês, as pessoas são muito família aqui, são muito amigos. Então, por isso que o português, ele se ofende muito quando alguém mente para ele. Porque da mesma maneira que eles tratam a família deles, eles tratam as pessoas que vêm para cá. Todo mundo vai ter uma experiência diferente com o português. Eu só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida aqui em Portugal, e as pessoas são muito legais. Advogados, temos alguns parceiros. O tio da Fernanda morou aqui 7 anos em Lisboa. Pois é, acho que as pessoas vão falar muito bem daqui. E eu tenho uma advogada que eu não abro mão dela. É uma pessoa fantástica, fantástica essa advogada. E ela é muito franca. Então é muito legal quando você está num país onde você vê que você não se sente violado. E a violação, ela não é somente pelo fato da violência em si, mas é o fato de você ver que o imposto que você paga vai para luxúrias e não vai para a saúde, não vai para a educação. Aqui as escolas gratuitas são melhores que as pagas. As escolas pagas, elas são mais para cuidar da criança e dar reforço escolar. O transporte realmente funciona, é de altíssima qualidade, tem Wi-Fi e tem ar-condicionado. Então, você pega um ônibus com as pessoas de manhã, as pessoas deixam o carro perto do ponto de ônibus. E aí vão de ônibus trabalhar e vão de metrô, porque não compensa ficar dirigindo no centro da cidade gastando combustível. Certo? Então você aprende muito com eles aqui, você aprende muito essa qualidade de vida. Então por isso que o título desse vídeo é Viver em Portugal. Como é que se vive aqui? O que se vive? Então, por exemplo, quem compra a passagem e pensa que vai vir para cá com 500 euros, 200 euros, cara, não faça isso. Eu vou lá, não é Santa Catarina, não é Paraná, não é São Paulo, que você arranja um emprego e você vai se virando. E não é. Cara, dinheiro aqui evapora, certo? Então, ou seja, só para você ter uma ideia, para você alugar um quarto, eles estão exigindo 3 meses de renda, certo? 3 meses de renda. Então, ou seja, se o quarto custa 270 euros, você tem que ter 700 e poucos já para guardar. O Nelson Castro diz: o que me diz? Quero ir como turista, esposa e filhos para trabalhar com um emprego como... Nelson, é exatamente o que nós estamos falando agora, Nelson. Se você vem sem um capital no mínimo de 5 mil euros, você vai perder dinheiro. Por quê? Sabe essa mutação, essa migração entre cultura brasileira e portuguesa? Ela leva uns 3 dias no mínimo, porque quando você chega aqui, você fica tão maravilhado que você não percebe que você está gastando com transporte, com lanches, com comida, para ver um monumento, para ver um lugar, o Mosteiro de São Jerônimo, para ir para Cascais, para tomar um sorvete. E existe um ditado que diz assim: macaco vê, macaco quer. E você que vem com filho, com família, com criança, a criança não sabe de nada. E quando você chega aqui, a primeira coisa que as pessoas ficam num hostel. Por isso que nós temos um hostel em Ericeira, fica a 30 minutos de Lisboa, assim como Loures não fica em Lisboa, fica nos redores. Tem lugar muito bom. Eu acho que um dos principais pontos que a gente tenta transmitir dentro do nosso canal é: pare com o paradigma de Lisboa. Lisboa é que nem São Paulo. Se você mora na sua cidade e alguém está na internet e fala para você: olha, fulano, eu estou querendo ir para o Brasil, que cidade você me recomenda? Você fala assim: São Paulo? Vai todo mundo para São Paulo? Qual é o custo de vida de São Paulo? Ou então vamos colocar Fortaleza, Rio de Janeiro, Florianópolis. Só existe as capitais, não existe outras cidades com melhor qualidade de vida. Então é isso que nós viemos através do canal dizer: tirem o paradigma de Lisboa. Vocês vão cair aqui, perder dinheiro aqui, e é precioso o dinheiro que você traz para cá. Cada moeda tem que ser muito bem contada. Eu costumo dizer que quando você vem para Portugal, é como se você estivesse no deserto. Você não vai com o deserto com pouca água, vai? E um grande pregador aí do Brasil, ele numa das suas conferências, ele disse o seguinte:
Quando você for para Israel, um dos conselhos que os guias eles dizem é o seguinte: beba água sem estar com sede e coma sem estar com fome, porque a desidratação te pega e você não vai perceber quando isso aconteceu. A mesma coisa acontece aqui em Portugal. Não venha com pouco dinheiro, porque você se desidrata em segundos, certo? Por quê? Tudo custa. Você sabe disso, tudo custa. Você desembarcou no aeroporto, legal, como é que você vai para o seu alojamento? Você vai pegar um Uber. O Uber aqui só no cartão de crédito. Não paga em dinheiro como no Brasil. Certo? Então você paga no cartão de crédito. Você já gastou. Legal? Pronto. Aí você pega e vai chegar no hostel. Você já deve ter reservado, pegou alguns dias, excelente. Você encostou, vai tomar um banho. Ótimo. Depois você desceu. O que você vai fazer? Vai jantar. Vai comer alguma coisa. Você já está gastando. Começa a perceber? Eu falo assim, Elias, mas isso é muito mesquinheza. Não, é matemática, é número. E quando você está fora do seu país, você tem que entender que você não tem recurso. Não tem uma caixa do Banco do Brasil que você pode sacar ali depois. É euro que você tem. E não é o contrário. Você não está no Caribe. No Caribe, por mais que todo mundo fale, o real é mais valioso que o dinheiro caribenho. Então, aqui é o contrário. Aqui é 5 vezes menos vale o seu dinheiro. Então, o que ocorre? Você gastou o seu dinheiro, acabou. Aí você acha as coisas baratas porque você ainda está confundindo o número. Está confundindo o número. Por exemplo, no Brasil, quanto custa um rodízio? 40 euros, 40 reais. Quando chega aqui, 5 euros. Nossa, que barato. Multiplica por 5, abençoado, para você ver. Tudo bem, você não deve fazer a conversão do câmbio. Aqui é aqui, lá é lá. Né? Mas é seu dinheiro que veio para cá. Você ainda não teve entrada aqui ainda. Então, o foco de cada pessoa que tem que vir para ir saindo daí é pensando o que vai ser feito para entrar dinheiro e não sair. Porque é muito rápido para sair. Aí as pessoas assim, eu vou me jogar, eu sou corajoso, eu vou me jogar no país, eu vou arranjar um emprego de empregada doméstica, eu vou me virar. Gente, isso é suicídio. E eu vou te dizer por quê. Porque também tem pessoas aqui procurando emprego. E entenda o seguinte, você está em condição ilegal. Tem muita gente que diz assim, eu escutei isso hoje, tá? Eu escutei isso hoje. Gente falando, não, quando você chega em Portugal, no hostel eles já comunicam o CEF. Gente, sabe o que significa CEF? Serviço Estrangeiro de Fronteira. Comunicar o CEF não é o mesmo que carimbar o seu passaporte, dizendo que você entrou, que é base legal para cuidar da sua legalização, certo? Então, o que ocorre? Você quer ter uma legalidade, se você veio por Zurique, veio pela França, veio pela Inglaterra, veio por Madrid, você precisa passar pela imigração. Você precisa passar pela imigração. Você precisa passar e falar, eu cheguei, eu estou aqui, certo? Eu estou aqui. Então, você tem que dizer, eu entrei no país. Isso acontece na Itália, Alemanha, qualquer outro país. Se você não fizer isso, você está ilegal. Então, você não conta dias de entrada no país. E muitos de vocês, agora falando sobre... Eu estou pensando numa pergunta que me fizeram aqui. O Nelson Castro fez uns 10 mil euros. Me viro bem aí até trabalhar 4 pessoas? Vamos lá. Nelson, deixa eu te dizer. Se você tiver foco, 10 mil você faz dinheiro. Não sei se vocês assistiram aquele filme Shark Tank. Filme não, a série Shark Tank, onde tipo assim, vários empresários aparecem, milionários, acreditando nos negócios. Teve gente com 100 dólares fez fortuna, certo? Com 10 mil euros eu me viro bem até trabalhar? Esse que é o problema, Nelson. Faz a pergunta inversa. Se eu arranjar o trabalho 10 mil euros, dá tempo de eu conseguir me estabelecer? Viu a diferença da pergunta? Então você precisa saber o que você vai fazer com esses 10 mil euros. Só existem 3 coisas que você consegue fazer aqui em Portugal que você ganha dinheiro. Serviços, restauração e construção civil. Mais nada, não inventa, não tenta, não rola. Porque é a única coisa que Portugal não quer fazer e está disposta a pagar. E onde o brasileiro se encaixa bem. 40% dos cafés que tem em Portugal são de brasileiro. Restaurantes, alguns são de brasileiro e estão indo muito bem, obrigado. E congregam muito com a comunidade brasileira. Mas, o que ocorre? Aonde tem muito brasileiro, não tem português.
por causa da incompatibilidade. As pessoas não conseguem deixar o Brasil onde está. O chinês vem para cá, se torna português. Ele fala o português de Portugal e convive aqui. O africano vem para cá, convive com o português de Portugal. O brasileiro não. O brasileiro quer mudar o português. E isso irrita, isso é antiético, é indelicado. Não é? As pessoas que vêm do Brasil para cá se sentem um pouco arrogantes. Eles acham que estão indo para o exterior e a estrela é eles. Não, cara. Começa a estudar como os imigrantes saíram daqui da Europa e foram para o Brasil. Eu vim de Santa Catarina, da cidade de Joinville. E eu vou na biblioteca, eu leio livros, eu analiso as coisas. E sabe como eles vieram? Para desbravar a onça. Você sabe por que os pães de Santa Catarina são feitos com farinha de mandioca? Porque não tinha trigo. Eles criaram um sistema para fazer pães ali. Eles se adaptaram, eles não quiseram mudar o Brasil e falaram assim, olha, na Alemanha era assim. Eles fizeram um pedacinho da Alemanha em Pomerode, Blumenau, Joinville. Aí você tem a região de Lages, que é mais pessoas portuguesas, Itajaí é mais português, Mafra, inclusive olha que interessante, a cidade de Mafra, em Santa Catarina, é perto da cidade de Mafra, onde eu estou aqui em Ericeira. Então existem muitas similaridades, muitas proximidades, também temos muito vínculo com a Itália. Então, respondendo à pergunta do Nelson Castro, 10 mil euros seria o suficiente para que você ficasse 15 dias, Nelson. Se você tiver um negócio, te ajuda, só que lembre-se, 4 pessoas, você tem um custo considerável. Se vocês vêm todos juntos e vão morar na mesma casa, perfeito. Do contrário, temos um problema. A Fernanda Ambrosio fez uma pergunta, mas tem que falar inglês? É difícil se legalizar? Não, Fernanda, não foi. A minha prima foi com o emprego tudo certo e visto. Você ouviu falar de mosca branca? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém viu, né, Fernando? Então, ou seja, o caso dela, de repente, foi um caso à parte. Existe uma cota, olha a lei de Portugal como é que funciona. Se você não tiver um profissional aqui, você tem que colocar uma vaga, anunciar essa vaga no negócio de emprego e tem que aparecer o candidato. Não aparecer o candidato que você quer em 30 e até 60 dias, aí você pode buscar no exterior. E aí tem todo um trâmite que a pessoa tem que fazer, que é o contrato de trabalho, buscar. Aí, respondendo a primeira pergunta da Fernanda Ambrosio, não é que é obrigado a falar inglês. Inglês é universal, mesmo no Brasil. Você tem até valores mais altos de emprego falando inglês. O problema é que a maioria dos lugares que nós temos aqui, você vai lidar com atendimento, por exemplo. Você atende toda a parte do mundo. Então, quase que é fundamental. No nosso hostel, que começamos há quase 90 dias, teve gente de toda a parte do mundo, Grécia, Israel, Alemanha, alguns não falam espanhol, que nos ajuda muito por causa do portunhol, mas todos eles falam inglês, então você tem que aprimorar. Eu mesmo quis vir para cá para aprimorar o meu inglês, porque eu tinha um inglês muito more or less, então eu tive que aprimorar isso. Então eu acho que o autodesenvolvimento é um desejo de cada um, é um esforço de cada um. Então, se você está no Brasil e você está vindo para cá só para ganhar um pouco mais de dinheiro, não vem não. Não vem, porque vai exigir muito de você. Como você quer precisar de tração nas 4 rodas e você quer fazer rally com Fiat, né? Com Fiat 147. Não dá, reconheça quais são os seus limites. Quer vir para cá? É onde eu estou te dizendo. O Portugal não é que ele é extremamente turístico. Ele tem como atividade principal, existem atividades terciárias, mas elas é através de network. É a confiança que as pessoas têm em você e a partir do momento que você tem legalidade, tem documentos para isso. O que ocorre muito são as pessoas pegarem a documentação e vazar para a Europa. Itália, Alemanha, em outros lugares que pagam muito mais do que em Portugal. Portugal tem o salário mais baixo da Europa, certo? Então imagina o seguinte, os portugueses que estavam aqui foram para a Europa, foram viver lá. Por quê? Porque ganha-se mais, certo? Portugal, basicamente, sim, a sua atividade principal é o turismo, só que ela não é extremamente. Como eu te digo, você tem algumas atividades que são correlacionadas à comunidade portuguesa. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que nós temos um grande problema de eletricista, não é turístico, é operacional. Nós não temos um eletricista, por exemplo, se você tiver em Ericeira, você tem que pedir alguém de Lisboa para ir para lá, quase ser 40 quilômetros. Se você pedir para Torres Vedras, até tem, mas eles não têm a prática de divulgar. Até no atendimento a serviços, eles não têm a prática de cativar cliente. Porque eles imaginam o seguinte, o interesse é seu. Aqui tem muita política do self-service, é você que faz.
É você que busca. Até para lavar carro, tem alguns lugares que você mesmo põe uma moeda e você lava o teu carro e você faz do jeito que você quer. E não tem aquela pessoa que lava. Tem sim, os lugares que lavam carros que ficam nos shopping centers. Ficam nas garagens do shopping centers, onde você já está estacionando, põe lá. Como no Brasil já tem em alguns lugares. Mas fora isso, e detalhe, experimenta levar um carro lá para você ver. Hoje eu já não tenho, só amanhã, tem que agendar. Oficina mecânica, vai tentar trocar o óleo do carro. É a mesma coisa, eles não têm agenda. Eu tive que trocar o óleo do carro, o óleo do meu carro. Quando eu levei lá na oficina, ele falou assim, olha, para quando que você quer ir? Quando você quer andar? Eu falei assim, para hoje. Ele mostrou a ficha de carros que tinha. Aí a Fernanda que está interagindo, eu quero que todo mundo interaja, porque daí eu consigo responder para todo mundo. Para ir sozinha, o que você aconselharia em questão de emprego, lugar, enfim? Fernanda, eu seria assim, muito, vamos dizer assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O que a gente está fazendo todo esse trabalho? Para que a gente possa cuidar das pessoas com quem a gente está falando, a gente tem carinho por quem está nos vendo. Então ela vai para o nosso hostel, eu recomendaria para você, venha ao nosso hostel, programe-se para 15 dias, mas antes de vir, converse com a gente e fala assim, o que você realmente quer? Não, eu quero morar, mas você quer trabalhar? Sim, do quê? O que faz teu coração bater mais forte? Por quê? Existe uma coisa que você gosta de trabalhar e outra coisa que o país compreende. Você pode rodar em Braga, em vários lugares, rodar em Porto, em Lisboa, sempre vai ter lugares assim. Sempre que você vai ver, vai chegar o seguinte: trabalho em construção civil, abarrotado, gente pagando aluguel, tudo para ir para lá. Restaurante, atendimento, trabalhar 14 horas por dia. Não é Estados Unidos, querido. Porque nos Estados Unidos você ganha dinheiro aqui, você não vai ganhar dinheiro. Certo? Então tem que decidir muito bem o que você quer. Por que a gente está optando e aconselhando as pessoas a trabalhar com negócio? Abra o seu negócio. Um salão. Ou então você não quer trabalhar, investe. Como se faz lá no Brasil, faz em bolsa de valores, tipo, investe e tem o seu rendimento. Pronto. E aí você vai trabalhando de longo prazo, tem investimentos de curto e longo prazo. Quero chegar e fazer. Não, eu quero pegar e jogar um pouco mais para frente, né? Por isso que eu digo, tem gente que fala assim, ó, nem sei o que eu queria fazer, só quero sair do Brasil. É por isso que a gente existe, Fernanda, para auxiliar as pessoas a não terem frustrações, virem para cá e conseguirem se consolidar. O que hoje nós aconselhamos? Faz o seguinte, nós pegamos, outra coisa, a Lucimara, por exemplo, ela está falando para mim, eu quero ir para estudar a princípio. Gente, não é Brasil. Tá? Que você pega e tem um empreguinho. E aqui, quando você está no Brasil, você tem uma ideia. Eu vou dar um exemplo mais claro, assim, principalmente para as mulheres. Quando o homem olha pela janela lá de fora e vê uma neblina, ele põe um casaco. A mulher, porque está quente dentro de casa, ela não põe o casaco. Ela só vai descobrir que está frio quando sair lá fora. Então ocorre a mesma coisa. Muitos brasileiros não entendem que aqui fora é frio. Então ela precisa vir agasalhada para passar frio. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero estudar, lembre-se, você vai ter que pagar as suas custas. Você vai ter que pagar para morar, você vai ter que pagar para dormir, você vai ter que pagar para comer, para se transportar. E detalhe, estudante não pode trabalhar. Simples assim. Se você tem um visto de estudante, você não pode trabalhar, você tem que vir subsidiar de alguém. Ou você tem que mostrar que você tem subsídios em conta bancária para fazer o seu curso sem precisar trabalhar. Porque muitas pessoas, inclusive na Irlanda, utilizam o visto de estudante para emigrar. Pagam até 2.000 euros por ano para ter o visto de estudante. E no fundo, não estudam. Certo? Então, detalhe, começo, meio e fim, todo planejamento que você tiver que fazer, o que você vem buscar em Portugal foi a época das pessoas virem para cá e arranjar dinheiro para comprar casa no Brasil, para juntar dinheiro. Não, cara, agora a questão é a seguinte: as coisas estão quase que equivalentes, os preços estão quase que todos equivalentes. Quem vem para Portugal vem para ter uma qualidade de vida diferente. A vida é tão corrida que quase não dá tempo de estudar. Então, o que ocorre? Ou você é muito disciplinada e consegue trabalhar e estudar, porque você vai perceber que é o seguinte, os dias, as horas passam muito rápido, certo? Eu nem sei que horas são aí, mais ou menos, aí no Brasil. Aqui nós já estamos perto das 8, 9 horas da noite. 6 horas da tarde, aí são 10 horas da noite aqui. Quando chega a ser 8 horas da noite, horário dos jornais,
porque muita gente está chegando em casa, está indo para a faculdade, aqui já é meia-noite, certo? Quando aí é meia-noite, aqui já é 4 da manhã, as pessoas estão começando a levantar, então é muito corrido. Essa mudança de fuso também atrapalha nos primeiros meses quem está vindo para cá. Obrigado, Nelson, 15h54. Então, ou seja, aqui já são 4 horas para frente, são 7 horas da noite, quase 8. Entendeu? É muito corrido, essas mudanças acabam, as pessoas não levam isso em consideração. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque eu estou aqui já pela segunda vez. A primeira vez eu vim abrir empresa e agora eu estou retornando. Cara, ninguém te informa nada. Até, eu sempre falo nos vídeos assim, o Adriano Walker, seja bem-vindo, Adriano. Ele está dizendo assim, sou militar aposentado, consigo trabalhar como vigilante, tem mercado para essa área? Adriano, tu tem coisa melhor para ti além do que ser vigilante, certo? Tem, como eu digo isso, não que desmerecendo vigilante, por favor, só dizendo que você é um militar aposentado, você pode vir pelo visto D7, você pode usar sua aposentadoria e vir para cá, certo? O que eu recomendo, gente, de todo o coração, usem a nossa maior virtude brasileira, empreenda, monte qualquer coisinha, ou então invista em um negócio já em andamento, certo? Com pouco, assim, a partir de 5.000 euros você já consegue fazer alguma coisa. Ou compra a cota de uma empresa e você consegue vir pelo artigo 89. Ou você monta um pequeno negócio teu como empreendedor individual. No Brasil é a MEI, aqui é recibos verdes. Você é um profissional liberal. Então, advogados, médicos emitem recibos verdes, certo? Então, você tem condições, só que tem que lembrar o seguinte: vir para cá requer uma coisa chamada sustentabilidade. Tem que pagar suas contas. Não imagine que você vai vir aqui como no Brasil, vai aparecer o emprego. Não! Você não é brasileiro, você não é português, aliás, você é brasileiro. Então, ou seja, é mais ou menos assim, você vai para a casa da sua tia. Vou usar sempre esse exemplo. Quem é prioridade? Os filhos da sua tia ou você? É a mesma família. São parentes, mas quem é prioridade? Os filhos da sua tia ou você? A mesma coisa ocorre aqui. A prioridade são os portugueses. Para você ter uma ideia, cada junta de freguesia ou cada município age com a saúde, que é o cartão de utente, de maneira diferente. Tem, por exemplo, Ericeira, você não consegue ser atendido pela rede municipal se você não for a residente, se não tiver cartão de residência. Você vai precisar usar o PB4, o que é diferente em Lisboa, que é o São João de Arroios, que ali você já pode levar o seu PB4 pronto, o seu cartão, o seu NIF e atestado de morada pronto, você já está em Portugal. A Lucimara, desculpa gente, se eu não conseguir responder tudo, vocês podem utilizar, anotem aí, assessoria@inovesempreportugal.com.pt inovesempreportugal.com.pt é o nosso site. Então www.inovesempreportugal.com.pt é o nosso site. Lá você vai ver todas as oportunidades, todos os canais, todas as formas de negócio que dão certo. É o caminho que realmente você pode investir, que você vai ter cliente, você vai ter retorno, tá? Que você vai conseguir trabalhar. E você quer falar conosco, assessoria@inovesempreportugal.com.pt, perfeito? A Lucimar, dizem que brasileiro não ajuda brasileiro. Aí, é melhor então se informar direto nos órgãos específicos? Ok, vamos lá, Lucimara, deixa eu te contar uma coisa que talvez acho que ninguém conte, por isso que esse canal é fantástico, ele é muito focado. Nem os portugueses sabem. Eu estava indo no IMT para ver a questão da minha habilitação, da minha carteira de habilitação, e depois eu conto no outro vídeo, eu já contei em alguns outros, até para poder atender todo mundo. Eu liguei para a mulher e falei assim, vocês têm informação sobre isso? Eu falei assim, o senhor não tem? Eu falei, não. Eu falei assim, nem nós. Porque eles não são conexos, as informações não fecham. Se você for numas finanças, na Secretaria de Finanças de um lugar, e for no outro, as informações são totalmente desconexas. Eu tive que fazer o NIF de algumas pessoas, em Mafra eu não fiz, em Almada já deixaram. Dá para entender? É o mesmo órgão, só que um deixou e outro não, tá? A Majô perguntou assim, posso conversar contigo no privado, por onde? Você pode utilizar a Coach Elias Santana, logo você vai achar nessas redes ali, que é logo o meu ícone desse vídeo,
Você pode utilizar as mensagens do nosso canal, você pode utilizar o assessoria@inovesempreportugal.com.pt, como você pode entrar no nosso site e também vai ter muita informação que a gente está colocando, gente. Então, o que ocorre? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa função como Inove Sempre Portugal? A nossa função, o Leandro Sanches, que está por ali, que vem conversando há anos, e aí, como é que tá? A Fernanda Ambrosio, eu não estou entendendo esses códigos de NIF, eu não sei mais o que, etc. Fernanda, excelente, é bom essa interação. O NIF é o nosso CPF brasileiro, tá? Número de Identificação Fiscal. Sabia que no Brasil já houve um nome parecido, que é chamado de SIC, né? Que é um pouco mais antigo, tão jovem quanto eu, assim, que tem 44 anos. Antigamente era o SIC. Cadastro de Identificação de Contribuinte, ou Código de Identificação de Contribuinte. O NIF é a mesma coisa. Sem ele, você não consegue abrir conta em banco e você não existe para o país. A partir de 6 meses com o NIF é que você começa a ter residência, certo? Quando chama de residência, existe uma diferença aí. Nelson, segura essa pergunta que eu já te respondo. Existe uma diferença de residência para nós e para os portugueses. Residência para os portugueses é morar aqui, certo? Você já tem o endereço aqui, como eles dizem, endereço cá. E residência para o Brasil é o cartão de residência definitivo, que é a autorização de residência. Então são duas coisas distintas e que as pessoas confundem muito, tá? O Nelson está me dizendo o seguinte: quero ir pelo futuro que não vejo aqui para as minhas filhas, estudos, etc. E um ritmo de vida diferente. Como é que eu vou te dizer, Nelson? É o diferente para melhor. Você se surpreende, se emociona. Você pode deixar, às vezes, o seu carro aberto, que ninguém vai assaltar, que ninguém vai invadir. Você não vai ser surpreendido por uma arma porque alguém quer teu carro, certo? Em alguns lugares você vai ter o carinho das pessoas, como se fosse uma pequena vila, sendo cosmopolita. Você tem um acesso ao centro de Lisboa muito rápido. Isso é verdade, Nelson, a gente é adaptável, só que tem situações para melhor e tem situações para pior. Eu conheci recentemente agora em Faro, e isso para mim foi muito marcante, uma pessoa que veio da Venezuela. Um dia eu vou fazer um vídeo direto de lá. Ele veio da Venezuela, ele não veio refugiado para o Brasil, não foi refugiado para o Brasil, ele veio para cá, comprou uma cafeteria e está indo muito bem, obrigado, ali em Faro, que é uma região em que tem poucos, assim, agora é como se fosse litoral, sabe? Em que as pessoas acabam não tendo muito movimento fora da temporada. Então, olha só, um venezuelano, não é brasileiro, é venezuelano, certo? Não é menor do que nós, muito pelo contrário, mas nós que somos empreendedores, o terceiro país mais empreendedor do planeta, o que acontece com a gente? Qual é o nosso autoestima? Para onde ela vai? Vai pro ralo? Certo? Quando chega aqui, vamos ser mendigo, vamos procurar coisa. Cara, nós sabemos, os europeus quando foram para o nosso país fizeram o contrário, empreenderam e até hoje ganham dinheiro. O Alex e Carla, boa noite, legal para vocês. Mas para conseguir o título de residência também precisa do contrato de trabalho? Não, gente, não é assim. Tem que entender o seguinte, o título de residência... Nelson, nosso site está cheio de ideias que você pode abrir um negócio entre 5 mil euros e 18 mil euros. 18 mil euros você não compra nenhum café, mas nós conseguimos fazer o negócio para ti ali. A gente descobriu alguns meios. Mas entrando ali na pergunta do Alex e Carla ali, título de residência é quando você mostra para sua tia que você tem condições de morar na casa dela sem dar custo para ela. Certo? Você foi para morar na sua casa, sua tia, porque ela tem piscina, ela mora numa área nobre, é badalada, e você tem dinheiro para morar lá, para comprar sua comida, para viver por sua conta, sem onerar a família dela. É a mesma coisa com Portugal. O título de residência é quando você recebe, quando você dá a entrada no CEF, Serviço Estratégico de Fronteira, e diz, olha, eu tenho condições de me manter, eu quero morar em Portugal, eu decidi transformar Portugal na minha casa. Eles vão falar, sim senhora, estou falando nem português. Sim, senhor, muito bem. Me mostra o que você tem, me prova. Assim, para a legislação portuguesa, você tem que ter papel. Se você não tiver papel para mostrar, não adianta falácia, não adianta cartão, não adianta nada. Você tem que mostrar que você tem condições. O Fernando Lima, se você for com um contrato de trabalho, fica mais fácil, pois tem um amigo que está indo. Você sabe quanto ganha um motorista em PT? Bom, gente, entenda uma coisa.
volto naquela coisa que nós estávamos dizendo. Você vai vir empreender, cuidado com aquela monte de gente que está falando assim, eu quero fazer Uber, eu quero trabalhar de Uber, eu quero lá, vou abalar. Gente, aqui também tem pessoas que fazem Uber, tá? E muitas pessoas abrem empresas para contratar outras pessoas para trabalhar de Uber. Só que tem um detalhe que já mata o brasileiro logo de cara. Carteira de habilitação. Se você vai trabalhar no Uber aqui, você só vai trabalhar no máximo, se permitirem, por 6 meses. Por quê? Se você for parado numa blitz, você paga de 300 a 1.500 euros por não estar com uma habilitação portuguesa. Porque você está numa atividade laboral e você precisa desse elemento fundamental que é a carteira de habilitação. É aí que muita gente não fala. Sabe aquela musiquinha, isso você não conta, isso você não conta? É isso que acontece, as pessoas não contam isso. E se vier para cá sem habilitação, você não vai conseguir dirigir. É diferente de turista. A partir do momento que você tem NIF, você é obrigado a ter habilitação portuguesa, senão você leva multa. Se você não tiver o NIF, você é turista. Durante 90 dias, você dirige normalmente, até 180 dias você pode dirigir sem habilitação. Depois de 180, fatal, não tem desculpa, você é obrigado a ter habilitação portuguesa. E a multa vai de 300 a 1.500 euros. Então, são questões como essas assim. O Fernando Lima, ele está indo como motorista de pesados. Ok. Aí o que ocorre? Se ele recebeu um contrato de trabalho, o que vai acontecer? Isso também está em alta também, a procura de motoristas, tal. Toda a área de serviços, ela é bem procurada. Então eu entendo o seguinte, essa pessoa vai ser, a empresa é responsável por ela, vai tirar o NIF, que nós falamos o que é, vai dar entrada na segurança social, que é o nosso INSS, e aí vai buscar, aí tem um limite de prazo para ele regularizar a situação dele para pegar a habilitação, certo? Aí ele consegue essa documentação. Aí, indo como turista, consigo procurar você para empreender para mim? Parece melhor no que você diz. Pois é, gente, eu costumo dizer o seguinte, você sabe que o mentiroso ele pode mentir o tempo todo, mas não todo o tempo. Vai chegar uma hora em que ele vai se contradizer. Nós estamos aqui já há alguns meses, nós conseguimos movimentar em apenas 60 dias 40 mil euros. Só com interessados brasileiros nos negócios que a gente mobilizou. Então, nós temos um zelo pelo nosso nome. Nós não somos camelô, a gente não quer simplesmente fechar a nossa malinha e vazar e voltar para o Brasil. Nós não fazemos isso. No Brasil temos uma empresa com 12 anos de mercado. Então, nós temos negócio aqui e lá. Obrigado, Fernando. Assim, nós temos um negócio no Brasil e aqui. Então, você não se sente despreocupado em lugar nenhum. Temos um advogado no Rio de Janeiro, Santa Catarina e aqui em Portugal, o mesmo. Então ele vai para o Brasil pelo menos 3 vezes ao ano. Então ele pode falar com você aí mesmo no Rio de Janeiro, ou em Santa Catarina, ou aqui em Lisboa. Então nesses 2 lugares é mais fácil falar com ele ou a equipe dele no escritório dele. A legalização é dada por ele. Eu cuido da parte administrativa. Aqui em Portugal... Amém, Fernando. Brigadão, cara. Então, ou seja, aqui em Portugal tem que tomar um cuidado muito sério, porque qualquer coisa que você diga, fale a nível jurídico é entendido como exercício ilegal da profissão. Você acaba fazendo atividade de advogado que você não é advogado, então você não pode fazer isso. No Brasil, o que ocorre? A maioria dos contadores fazem um contrato de trabalho quando vai abrir uma empresa, ou contrato de trabalho para um funcionário, ele produz. Aqui não pode. Aqui o contador só pode lidar com números. Por favor. Ele só pode lidar com números, certo? Olá, Tatiane, tudo bem? Então, ou seja, ele só pode lidar com números, ele não pode lidar com a parte jurídica. Tanto é que qualquer coisa que ele diga que venha a ser questionado por um advogado, ele corre o risco de levar multa. Por isso que as pessoas ficam assim, eu quero abrir uma empresa, eu vou entrar no site ali da empresa na hora e vou abrir minha empresa na hora. Mentira! Não se abre empresa assim. Empresa na hora é presencial, porque todos os órgãos estão ali. Você tem que mostrar aonde vai ser sua empresa, o endereço da sua empresa, tem que mostrar o comprovante de aluguel da sua empresa. Mentira! Não existe isso. Você tem que vir aqui. A empresa na hora, sim, ela é aberta na hora. Se for unipessoal, ou no máximo 2 sócios. Mais sócios já não dá. Por quê? Porque precisa da coalizão dos sócios, precisa ver qual é as cotas de cada um, responsabilidade de cada um. Não, e assim, às vezes demora semanas para abrir uma empresa quando tem mais pessoas. Por isso que nós estamos aqui, porque a gente já passou por todos esses tipos de questões e a gente aprendeu qual é o caminho mais rápido. E aí o que ocorre?
Na Bíblia diz uma coisa muito interessante: todo trabalhador é merecedor do seu justo salário. Nós, em nenhuma forma, procuramos onerar quem tem um sonho. Ou então nós vamos fazer o seguinte: porque você quer vir para cá, eu vou pegar e vou me aproveitar disso. Não, como eu disse, a gente não é camelô, amanhã a gente não está em outro lugar, vai estar aqui. Se você passar na Avenida da República, número 18, terceiro andar, nós estamos lá, é o nosso endereço, é o nosso, entendeu? Não tem muito para onde a gente ir. Se a gente fizer uma coisa dessa, a gente está se queimando, a gente tem um nome. Nós somos associados à ADE, Associação de Desenvolvimento Empresarial, que é ligada aos ismaelitas, né, os muçulmanos. São pessoas boníssimas, elas nos dão aulas vamos dizer assim, de relacionamento com Deus muito grande, né? Fernando Lima, você sabe se é fácil arrendar um posto de combustível? Caraca, tu é ousado, Fernando. Tu é ousado, hein? Normalmente não se faz isso. Às vezes acontece de ter um transpasse, ou seja, alguém quer vender, mas é um pouco difícil. A gente pode, de repente, se você entrar no site, ali mandar um e-mail, assessoria@inovesemportugal.com.pt, a gente consegue te mandar algumas coisas nesse sentido. Então pensa no seguinte, gente, até porque eu acho que esse bate-papo a gente vai conversando, vocês vão se explicando, eu estou aqui para também tirar dúvidas, então vamos lá. Eu acho que o mais grave de vir para cá não é nem tanto procurar o trabalho. Se vocês seguirem minha orientação de vocês já virem do Brasil com um foco estabelecido de empreender, que não é para qualquer um, você já tem meio caminho andado. O segundo caminho é entender que você já precisa alugar um imóvel de cara. Porque se você vier para você ficar num hostel, os hostels, cada vez que vai entrando a temporada, ou vai entrando o número de gente, ele sobe o valor. É de 25 a 40 euros por pessoa. Se você encontrar mais barato que 25, é pulgueiro. E agora vai entrar o quê? Vamos lá, Fernando. E número 9, sempre portugal.com.pt. E número 9, sempre portugal.com.pt. Voltando aos pulgueiros, se qualquer hostel que você for abaixo de 25 euros, é aqueles que está cheio de gente. A nova lei do alojamento local está proibindo ter mais do que 4 camas por quarto. Então vai começar a normatizar. Então vai ter uma normatização e vai ficar bom. Nós estamos fazendo um sistema de franquia onde você trabalha e mora no local. Acho que foi uma das coisas mais legais que a gente projetou, porque a pessoa não precisa ficar furando casa. Ela pode trabalhar no lugar e quando ela estiver se sentindo bem e conseguir já faturar o suficiente, ela aluga uma casa para ela e ela continua tendo um lugar. A maioria das pessoas acabam fazendo: Ô Eliege, quanto tempo, menina? Eita, menina, tá vendo? Ó, tô aqui em Portugal, tá? Só pra você saber. Então, o que a gente chama de alojamento local? É quando as pessoas pegam e emprestam sua casa para locação. Tem gente que compra. Vilmar, olha aí o Vilmar. Tem gente que compra apartamentos para transformar em Airbnb. Tem gente que compra apartamentos só para entregar a chave e alugar no Airbnb. Tamanha a rentabilidade que o alojamento local está acontecendo. E eu vou explicar por quê. Não é fácil construir um hotel da noite por dia. E Portugal inchou de pessoas, né? A Gerlane assistindo, seja bem-vinda, Gerlane. Então, as pessoas acabam vindo para um lugar e não dá tempo de criar hotel, de fazer hotel. Então, por exemplo, o Aveiro está pedindo alojamento local. Porto ainda não tem. Porto ainda não tem uma restrição para isso, mas Lisboa está inchada. Onde era o consulado brasileiro virou alojamento local, acredite, 99 quartos, é o maior de Lisboa. O cara fatura um absurdo ali por mês. Adivinha quem acaba investindo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Indianos e chineses, vem com dinheiro, banca tudo de uma vez. Então o que acontece? Houve um período que a Câmara de Lisboa estava liberando 30 licenças por CNPJ. 30. Agora reduziu para 7. Ou seja, é possível ter 7 alojamentos locais. Já pensou nisso? Pensou como é que funciona isso? Então o que ocorre? O que nós entendemos? Você pode transformar a sua casa num alojamento local, certo? Se você morar num 3 quartos, por exemplo, mora num quarto, aluga os outros 2, tem 8 pessoas, tem um determinado faturamento.
ou em um quarto de 2 quartos, 4 pessoas têm faturamento. O alvo não é ficar rico, o alvo é você se estabelecer. Talvez o que eu deva deixar de recado, que de repente ajude muita gente, entenda uma coisa: vir para Portugal não é para você ficar rico. Quer ficar rico? Vai para o Japão, vai para os Estados Unidos. No Japão, você passa 20 anos e você é obrigado a voltar, porque eles não permitem que você fique lá. Então você trabalha que nem um cachorro 18 horas por dia, pode comprar algumas coisas, compra bem, mas em 20 anos tem que ir embora. Certo? Nós estamos com um caso na família de uma pessoa que está tendo que sair de lá nos próximos anos porque deu os 20 anos dele. Nos Estados Unidos, você não passa do green card. Nunca você vai ser um cidadão americano. Agora, em Portugal, 5 anos depois, você é um cidadão português. Quer coisa melhor? Com passaporte vermelho, com tudo direitinho e tal. Então, o que ocorre, gente? A melhor coisa que a gente pode fazer é isso aqui. Eu vejo que muita gente, através do nosso canal, conversa com a gente, namora, eu vou amanhã, eu vou depois, eu vou depois, eu vou depois. É assim, eu fiz teologia, então tem uma história dos mártires, não é? Que é Santo Expedito. E o Santo Expedito, ele ficou marcado como abre aspas, o santo, fecha aspas, das causas imediatas, né? De causas urgentes. Por quê? Porque ele era um soldado romano e estava naquela época de Constantino, da conversão, muitos cristãos, etc. E ele tinha pensado no coração dele que ele ia se converter. Aí veio um corvo, por isso que na imagem dele está pisando na cabeça de um corvo, e disse: hoje não, amanhã, amanhã. E ele pisou, e é por isso que tem lá na cruz dele, hoje. Certo? Então o que ocorre? Portugal, gente, não é parquinho, não é cinema. Hoje eu vou para o cinema, não, hoje não vou amanhã. Não é, porque assim, a legislação portuguesa muda a cada mês, certo? Todos os meses vem mudando. O consulado português em São Paulo e no Rio de Janeiro vetaram as cidadanias portuguesas, né? As cidadanias. Ainda estão liberando visto e tal. Mas vai haver um fechar de imigração, não digo fechar, mas assim, uma dificultação, porque cada país tem que administrar as suas contas. E quando você pega uma evasão muito grande de pessoas de um país para o outro, você acaba não conseguindo dar assistência a todo mundo, por isso que o CEF demora meses para te dar o visto, a autorização de residência. Por isso que a Segurança Social está demorando meses para dar o número do NIS, que é da Segurança Social. Então, muita gente entope os processos. Só para você ter uma ideia, o número de empresas que são abertas em Portugal por dia é um absurdo, certo? E detalhe, não dá tempo de você escolher o seu nome. Se você for lá e falar assim, eu quero colocar o nome XPTO, não dá tempo de avaliar o teu nome. Por quê? Leva de 30 a 60 dias para te darem uma resposta, porque tem muita gente fazendo esse pedido. Então eles se sugerem os nomes de empresa ali para você colocar aquele mesmo para você abrir e depois você faz uma alteração contratual para sair mais rápido, porque senão você não consegue, certo? Então, por que a gente optou pela franquia? Porque a franquia, ela te dá suporte, é tudo que você quer ouvir aí no Brasil, que alguém vai se responsabilizar por você aqui, certo? Em termos, ele vai se responsabilizar pela proposta de trabalho. Como eu te disse, nós temos a franquia People at Work, que é para a parte de manutenção de trabalhos e trabalhos manuais, e tem a franquia da Theory Nomad, que é do alojamento local. Nós temos um modus operandi, temos uma forma, uma metodologia de atendimento de trabalho e temos um sistema digital para angariar clientes, certo? Então isso te ajuda, porque você vai precisar vender. Nós usamos a plataforma do Booking, Airbnb e da Expedia. Então nós levamos o cliente para o teu negócio e tem espaço. Então nós administramos toda a parte burocrática. Você vai vir do seu país para cá amparado em todos os sentidos. Já está incluso a sua legalização. Cara, é o sonho para todo mundo, certo? Mas qual é a segurança que nós temos? Nós já temos pessoas que já fizeram, que já estão em andamento. Nós vamos pedir para que depois, agora, dessa alteração contratual, essas pessoas venham a fazer um vídeo falando sobre a experiência delas. Nós estamos, gente, tem muita gente que fala assim, mas cara, como é que tá isso? Sabe há quanto tempo a gente está aqui, gente? Deixa eu contar um segredo para vocês. Com todo esse empreendimento, nós estamos apenas há 90 dias.
A gente não está há muito tempo, não está há 3 anos. Em 90 dias já movimentamos 40 mil euros. E tem mais gente querendo comprar negócio, tem gente me procurando como advogados para ver a questão de franquia. Já vamos abrir a primeira franquia de uma pessoa que vai vir dos Estados Unidos para cá. As coisas estão acontecendo. Então tudo isso para quem está falando assim, quando eu for, cara, se prepara. Para você ter uma ideia, quando nós viemos para cá, a passagem estava num valor absurdo. Quando planejamos estava a 3, quando nós viemos já estava a 5. O aluguel estava a 300, hoje está 500. Então, ou seja, quanto mais tempo você vai levando para tomar a sua decisão, mais caras as coisas vão ficando e menos teu dinheiro rende. E não é porque o euro muda, é porque o real desvaloriza. E tem uma questão muito interessante chamada poder aquisitivo. Não é nem tanto o câmbio. É, por exemplo, assim, quanto tempo leva para a gasolina subir aí no Brasil? Meses, né? Semanas, a mesma coisa é com o seu dinheiro. Então o que ocorre? Não é que a gasolina subiu, o teu dinheiro desceu. Então, se antes você conseguia com 10 reais comprar 4 litros de combustível, amanhã só 3 ou só 2. E a cada dia está se degradando. O que eu mais encontro são investidores que querem vir para cá porque o real está desvalorizando e não porque querem ganhar dinheiro. É para ir para um lugar onde o dinheiro deles valoriza. Se comprar 10 euros, é 10 euros. Acabou. Você quer colocar 50 euros? É 50 euros, acabou. Quer colocar? É só isso. Entendeu? Então, é nessa questão que nós desenvolvemos a Inobsem Portugal para apoiar brasileiros que querem vir para cá, se estabelecer com família, ou em qualquer parte do mundo quiserem vir para Portugal e dentro de um trabalho, dentro de uma questão interessante. E dentro dessa questão chamada Viver em Portugal, nós falamos nessa live, que você pode rever e dar uma olhada dela depois, falamos sobre a questão de vir para cá e qualidade de vida, falamos sobre salário e administração da sua receita, falamos do perigo de vir para cá esperando que um emprego te sustente. Não, você tem que produzir riquezas, é como nos Estados Unidos se faz, eu tenho que fazer dinheiro, desde vender limonada, a feira de garagem, você tem que achar coisas em que Portugal se adapte. Você se adapte a Portugal e não ao contrário. As pessoas não vão achar, nossa, você chegou no aeroporto e vão fazer tapete vermelho para você. Não vão, deixa eu te falar. Não vai acontecer isso. Você vai vir aqui, você pode ter a graduação que você tiver, o dinheiro que você tiver, a formação que você tiver. Passou da imigração, você é apenas um estrangeiro de origem brasileira num país chamado Portugal. Acabou, não tem mais nada. Você pode depois apostilar seus certificados, depois você pode procurar equivalência, né? Depois você pode fazer uma série de coisas. Obrigado, Leandra. Olá, Leandra ali com a gente já, voltou. Então, ou seja, você pode estar com a gente depois, né? Mas, entenda uma coisa, você ainda é só um cidadão brasileiro em Portugal. E tem que trazer isso na sua mente, guardar muito bem isso. Através do nosso site, inove sempre portugal.com.pt, você vai encontrar todas as oportunidades de negócio que nós temos disponíveis. A nossa função é ser o seu coach aqui, orientar o seu caminho para onde você tem que fazer de acordo com o seu capital de trabalho, com o seu capital de dinheiro que você tem para vir para cá. A partir de 5 mil euros você começa a ter algum caminho para poder se nortear nisso. Tem que lembrar o seguinte, se tiver que gravar alguma coisa nesse vídeo, grave. Vou para Portugal, tá ali o site, hein? Vou para Portugal, eu tenho que pagar aluguel. Se eu pagar o aluguel, são 3 meses de aluguel que eu tenho na mão para quitar. Carro você encontra barato. Você encontra carros a partir de 500 euros. Só que não é aquele carro, ali assim, não é aquele top de carro, sabe? É um carro melhor que o do Brasil, mas é um carro, certo? Carro bom a partir de 1.000, carro top a partir de 2.000 euros. Se você multiplicar no Brasil, vai dar em torno de 8 mil, 10 mil reais, certo? Então você começar a ver que a moeda aqui virada vai ser quase ou menos a mesma coisa, certo? Não vai mudar muita coisa. Mas o que tem que ser entendido é o seguinte: você vem morar pra cá, faça como Sócrates disse. Em Roma seja romano. Não tente mudar Portugal, não tente falar a frase que é mais odiosa. Ah, mas no Brasil era assim. Ah, mas no Brasil fazíamos assado. Ah, mas no Brasil... Eles vão falar assim, sabe qual é o caminho do aeroporto?
Os estavam de figura por... E não estão errados, essa é a real. Ou você tem aqui, se apaixona por esse país, ou não vem pra cá, entendeu? Se você fala assim, eu vou lá para Portugal porque lá eu tenho qualidade de vida, legal. Lá eu vou ter segurança, legal. Lá meus filhos vão ter um futuro, legal, 10 vezes legal. Agora, lá eu vou ficar rico? Repense os seus planos aí. Ouve quem ficou, mas é aquela questão, sabe aquela persistência e consistência? É isso que você tem que fazer. Persistência. Ter uma ideia plausível. Por exemplo, o salão de beleza. Nós temos um salão de beleza que comporta 6 pessoas, certo? 6 pessoas que trouxerem 5 mil euros vão dar muito sucesso nesse negócio e vai ter o seu rendimento, certo? O mais certo aqui em Portugal é você conseguir trabalhar em equipe. E é uma das pessoas que estavam no grupo que disseram isso. Ah, me disseram que em Portugal o brasileiro não ajuda brasileiro. É verdade, ocorre isso. Há exceções, mas ocorre muito isso, certo? Eu acredito o seguinte, quem é cristão e não levando para o lado da religião, tem uma visão diferente das coisas, ele consegue ser mais empático, ele se coloca mais no lugar dos outros, ele consegue ajudar, ele consegue sorrir, ele consegue colaborar. Há muitas pessoas que, como Jesus dizia, estão à beira do caminho, não no caminho. Então eles acreditam que são cristãos, eles estão vendo o caminho, mas eles não estão nele. Então é aí onde ocorre aquela famosa síndrome da criança que não divide o brinquedo. Tem o brinquedo, mas sabe aquela fase da criança onde tudo é dela? Meu pai, minha mãe, meus brinquedos, meu quarto. Quando muitos brasileiros vêm para cá e estão dando um pouco de certo, estão tendo um pouco de sucesso, vamos chamar assim, eles não conseguem dividir. Isso é triste, isso é mal. Mas apenas quem não consegue ter essa visão cristã, essa visão de unidade que a gente tem. Por isso que a Inove Sempre Portugal vem com essa proposta de, através das redes sociais, mostrar que quando vierem para cá existe um porta-aviões para que você pouse nele, tenha um abastecimento de motivação, de verdade. Se tem uma coisa que nós não abrimos mão no nosso canal é da verdade, então nós colocamos exatamente como é as condições de viver em Portugal, certo? Aqui você vai ter essa condição. Nós temos um problema muito sério que é o nosso fuso horário. Nós não conseguimos fazer vídeos onde todo mundo consiga assistir o tempo todo. Às vezes a gente consegue, então você vai ter que sempre navegar aí pela nossa página para ver os vídeos e acompanhar o que está sendo dito, o que não está sendo dito, porque nós não conseguimos, por exemplo, 4 horas da manhã, aí já são 8 horas da manhã aqui. Meio-dia, aí, aliás, meio-dia, aqui é 8 horas aí. 4 horas da tarde vocês estão almoçando. Então é muito diferente os horários, certo? Muito diferente. Então a gente precisa nos adequar para que você consiga acompanhar aí o que a gente vem falando. Eu vou deixar um espaço em alguns instantes, vou descansar um pouquinho a goela, vamos chamar assim, para que vocês possam em alguns instantes escrever perguntas que eu possa responder, tá bem? Valendo! 17 pessoas, estamos felizes com essa nossa audiência. O shopping está cheio. Ninguém quer fazer pergunta, gente. Mas eu tenho certeza que você vai deixar as perguntas aqui embaixo, na descrição do vídeo. E a gente vai respondendo. A Leandra, que é sempre uma querida com vocês. Orem pela Leandra. Né? Manda um beijo para ela de vez em quando. Ela que está atendendo vocês o tempo inteiro. Ela que responde com todo carinho as perguntas de vocês. Então, ela vai responder cada uma das perguntas de vocês, tá bem? Gente, foi um prazer, é sempre um prazer estar falando com vocês, tá bom? Nós moramos aqui em Portugal, então nós não estamos de passeio, nós não estamos turistando, não estamos aventurando. A maioria das pessoas que dão golpe, gente, elas não têm uma consistência, elas não têm uma estrutura, então nós temos quase que tudo, endereço, tudo. Cristiane Camargo, há quanto tempo, menina? Como posso adquirir uma franquia do hostel?
a Leandra, se você mandar o e-mail para aquele que está aí em cima, mais em cima da informação da Leandra, para o assessoria@inovesemportugal.pt, vai ter ali, nós vamos mandar uma circular de oferta para você explicando o que é a franquia. Em seguida mandamos um contrato e você vai fazer o quê? Aí você pode ler e aí você pode adquirir, você não precisa nem vir agora. Você pode comprar a franquia, a gente cuida da sua documentação e aí você vai vir. Obrigado, Gerlane. É gentileza sua, obrigado pelo teu carinho. Então, viu, Cristiane? Então você pode comprar e a gente vai cuidando da sua documentação até que você venha. A primeira coisa que você precisa ter é o NIF. Com 20 mil euros, dá para se manter com um período de até ter finalmente? Vilmar, 20 mil euros não só dá, como eu aconselho a pessoa a montar um pequeno negócio. É o que um indiano faz, é o que o chinês faz, é o que a maioria das pessoas sensatas fazem. Pegam um capital e montam um negócio. Procurar emprego, não desmerecendo os nossos irmãos africanos, é o que eles normalmente fazem, porque eles não vêm com dinheiro. A minha esposa foi fazer a unha num determinado lugar e era uma pessoa do estado de Minas Gerais. E ela perguntou de onde minha esposa era, ela falou assim, Santa Catarina. Eu falei assim, pronto. As pessoas de Santa Catarina não vêm procurar emprego, vêm empreender. Os mineiros é que não têm muito dinheiro e acabam vindo para procurar emprego. Ela era mineira e ela deu essa declaração. Nós não estamos aqui julgando ou discriminando, dizendo que só mineiro vem por emprego ou qualquer outra etnesia. Na realidade foi o que ela disse, foram palavras dela. Então, o que nós dizemos? Empreender é a melhor coisa que pode ser feita. Tá bom? Gente, então, a melhor situação para vir para Portugal é tirar o paradigma de Lisboa. Fica uma lição nesse vídeo. Tira o paradigma de Lisboa. Ericeira está a 30 minutos e com um passe você cai dentro de Lisboa. Major, magoei, você pulou minha pergunta. Desculpa, Major, qual é a sua pergunta? Faça já, faça rápido, que eu estou olhando para ti agora. Estou olhando aqui a tua foto, olha só que foto linda. Estou aqui esperando você perguntar. Pergunta, vai rápido, pergunta lá. É que não sei se você não percebe, mas quando você faz a live as perguntas vão subindo e não dá tempo de você tá no meio de um assunto. Pergunta de novo, vamos lá que eu tô aqui para te responder. Tá bom, gente? Então assim, tirem o mito de Lisboa. Porque já tá inchado, é que nem direto para São Paulo, Belo Horizonte. Se alguém quer, tipo assim, fala assim, recomenda morar em Belo Horizonte, é muito lotado, a cidade é muito grande, né? Então, por exemplo, vai morar no Rio de Janeiro? Vai morar em grandes capitais? Não, você arranja uma cidade que se adeque a você. E a gente acredita que cada pessoa está geograficamente aonde precisa estar. E se você não está se sentindo bem no Brasil, conversa conosco. A gente dá um jeito de repente, você realizar o teu sonho. Tá? A gente dá alternativas, mostra caminhos. Uma das coisas que nós estamos conseguindo fazer, fica um recado para você que está nos vendo aí, obrigado por sua audiência, por estar falando conosco, assistindo aqui a gente nas conversas. Para quem não pegou desde o início, nós estamos no Shopping de Loures, que é um shopping que fica aos arredores de Lisboa, é um lugar mais ou menos parecido com o Morumbi, cheio de casas, tal, um estilo alto. Major, eu não vi sua pergunta ainda, Major. Estou esperando você perguntar, Major. Então vamos lá. E nós estamos falando sobre vida em Portugal, como é viver em Portugal. Alex Carla, posso comprar um carro e trabalhar como Uber tirando o recibo verde? Alex Carla, eu não sei quem é a Carla, se é o Alex é a Carla, então eu estou respondendo assim. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Se você trouxer 50 mil euros, você até consegue comprar o carro. Habilitação não. Esse é o grande problema das pessoas, é a habilitação. Olha quem vem aqui do lado, olha. Olha quem está aqui. Então, respondendo a pergunta da Alex Scala, o problema é essa questão assim. Comprar o carro, você até compra, o problema é dirigir, porque você precisa da habilitação portuguesa para dirigir. É nisso que muita gente, mas muita gente que me procurou no escritório, está tomando na cabeça. Porque quando chega aqui, eu posso dirigir. Sim, você pode dirigir como turista.
Se você tirar o NIF, acabou. Você é obrigado a tirar a habilitação portuguesa. Se a polícia te parar, é de 300 a 1.500 euros de multa. Então, o que eu aconselho? Quer dirigir, quer trabalhar na parte de direção? Faz mudança. A mudança o pessoal cobra no mínimo 20 euros a hora para fazer a mudança. Então, se você fizer um cálculo básico, você pode tirar aí até mais de 6 mil euros por mês, só fazendo mudança. Então, o que ocorre? A gente tem uma franquia chamada People at Work, que ela custa apenas 3 mil euros, já inclui tua passagem para vir para cá, inclui a legalização, e a implantação dela ao todo vai dar uns 9 mil euros, já com a sua casa, tá? Incluindo a casa que você vai morar. Então, não existe mágica, existe matemática, é isso que a gente faz. A gente não conta aqui historinha, como já a gente viu um vídeo aí, dizendo assim, que legal, com 150 euros eu sou seu pai aqui em Portugal. Cara, eu queria rir. E o pior que foi um português. Gente, não funciona assim, não é bem assim, certo? Nós temos a Inove Sempre Brasil e a Inove Sempre Portugal. A nossa empresa dá suporte para você aí no Brasil e aqui. Nós temos advogados no Rio de Janeiro, em Florianópolis e temos aqui. Certo? Então, ou seja, você não fica desamparado. Aonde eu vou recorrer? Quem poderá me socorrer se alguma coisa acontecer? Nós temos no Rio de Janeiro, você pode pegar. Repete essa franquia, gostei da Kate ali. Repete como é que é. Ô Kate, é assim. Nós temos a franquia People at Work. É pessoas no trabalho. A ideia é que a pessoa venha com uma franquia que ela possa fazer aquilo que ela gosta de fazer. Então, por exemplo, desde a parte de elétrica, pintura, obra civil, montagem de imóveis, tá? Trabalhos domésticos. No Brasil é chamado de marido de aluguel. Aqui não pode esse nome, não dá muito certo. E People at Work significa pessoas no trabalho, desde a construção civil até montagem de imóveis. Aqui perto, do lado da nossa, do shopping, aqui tem uma loja chamada IKEA. Ou IKEA, é uma loja que vende imóveis. Existe um canal no Facebook, você pode até procurar, né? Tem vários canais no YouTube, páginas no Face, que compra e vende imóveis. O problema não é comprar, o problema é montar. E para montar, leva-se muito tempo para montar e as pessoas cobram caro. Se você for na própria loja, eles levam 5 dias para mandar alguém para te montar e custa 125 euros o dia. Mesmo que eles trabalhem apenas 4 horas. Vai trabalhar só 4 horas, não interessa, é 125 euros. Então você imagina você estar à disposição para trabalhar nisso, não é uma coisa absurda, não é como trabalhar na construção civil, não desmerecendo a construção civil novamente, é uma coisa saudável e que assim, a franquia custa apenas 2.000, não quero errar, gente, 2.400 euros se for uma pessoa só, 2.800 a 3.000 para 4 pessoas, e se a pessoa quiser ter uma agência de mão de obra, é 3.000 euros, certo? A taxa de franquia. Nessa taxa de franquia o que vem? Legalização para uma pessoa, abertura da empresa, certo? É óbvio que pode optar entre a passagem e a abertura da empresa, a passagem de ida e volta para uma pessoa, tá? E a implantação é que chega em torno de 13 a alguma coisa. Por quê? Porque você tem que ter uma casa. E tudo está na circular de oferta. Quem quiser saber mais dessas franquias, entra no e-mail assessoria@inovesempreportugal. Hello! Deu uma pá, deu uma internet no pan e deu um pan. Então estamos aqui. Tem um filme que é Procurando Nemo. Quem não assistiu esse filme, levanta a mão. E tem ali a tal da Dolly, né? Quando ela está na boca do peixe lá, o pai do peixinho fica perguntando: e se isso? E se não der certo? E se acontecer? Como é que você sabe? Ela só respondeu uma palavra, acho que silencia todo mundo no cinema. Eu não sei. Eu não sei não. Eu não sei. Então, ou seja, você tem que vir, é óbvio, reduzindo ao máximo o seu número de riscos. Mas você tem que vir com um estoque muito interessante de coragem. E se você deixar o medo andar na sua mala, ele vai te dominar. O medo, ele não consegue ficar quieto, ele expande. E aí ele te paralisa. Existe uma questão chamada medo e pavor. Medo é normal, você pode ter medo.
O que você não pode ter é pavor. O pavor ele te paralisa, você não consegue fazer mais nada. E tem muita gente que fica nessa. Vou, não vou. Ah, eu vou vender meu cachorro, meu periquito, meu gato, minha bicicleta, e aí eu vou. Aí sabe o que vai ocorrer? As pessoas que vieram antes vão pegar o melhor lugar ao sol. Quando você chegar, você talvez não pegue o que é necessário e as leis mudam, certo? Bom, o que eu posso dizer? Quem tem imóvel quitado, entra no nosso site assessoria@inovesempreportugal.com.pt e nós temos uma proposta interessante para fazer como se fosse uma hipoteca. Nós conseguimos liberar a verba para ti, administramos esse dinheiro junto contigo e você vai pagando por mês através do seu negócio. Não é uma boa sacada? Você estava tentando vender? Dependendo do lugar, da região, da situação, conseguimos fazer esse negócio para ti, certo? E a gente te ajuda com a assessoria dos nossos advogados que estão no Brasil, Rio de Janeiro, Santa Catarina e aqui em Lisboa. Gente, mais alguma dúvida? Tararam, tararam. Gente, que pessoal que entende tudo, meu, o pessoal aí olha, capta tudo, não tem uma dúvida. Mas não tem problema, ainda que você esteja assistindo esse vídeo depois do que ele foi publicado, é só deixar aqui nos comentários as dúvidas e a gente vai tirando, vai respondendo. Ou de novo, qual é o e-mail? Vamos ver se você lembra qual é o e-mail. Assessoria, é isso mesmo, assessoria@inovesempreportugal.com.pt. E aí, você pega www e número 9 sempre Brasil, aliás não, sempre Portugal, inovesempreportugal.com.pt. Muita gente aí em Portugal me pergunta se não é Inove Life. Ou manda lá, que assim, se é Inove Life, se é parque multinível. Gente, nós somos totalmente contra o marketing multinível como ele é feito no Brasil, certo? O marketing multinível foi a melhor ferramenta que existiu para expandir produtos e as empresas fazerem isso. O problema não é o marketing multinível, é muitos marqueteiros. Mas, para esclarecer, a Inove Sempre Portugal ou Inove Sempre Brasil não é envolvida com marketing multinível. Legal? Ponto. Esclarecido. Não tem nada a ver com marketing multinível, nós não trabalhamos com isso, não gostamos disso, não é a nossa política. Respeitamos muito quem faz, existem excelentes profissionais que fizeram da sua vida um verdadeiro testemunho para outras pessoas e através do marketing multinível fizeram história, fizeram a sua carreira. Temos muitos amigos que trabalharam nisso, mas nós não concordamos com isso. O Vilmar fez uma pergunta ali sobre o imóvel. Esse financiamento é feito no Brasil ou via Portugal? No Brasil, Vilmar, é no Brasil. Em raros casos, em Portugal é feito o financiamento por Portugal. O que é feito aqui em Portugal é a abertura da conta, certo? Onde você pode mandar dinheiro daí do Brasil diretamente para cá na sua conta bancária. Para isso, nós somos os seus procuradores, abrimos a sua conta aqui. Inclusive, né, Vilmar, precisamos fazer já a tua, né? E o valor? Pode ser no valor ou pode ser parcial? Normalmente, quem determina isso é o banco, né? Que é o nosso parceiro aí no Brasil, é o banco que determina qual é o valor que ele vai dar pelo imóvel, né? Afinal, o imóvel fica com garantia e a gente fazemos essa questão. Mas voltando ao assunto, né, Vilmar, você precisa fazer seu NIF, né? Você tem que mandar, nós vamos mandar a procuração para você já para abrir sua conta aqui. Você já está ciscando há muito tempo aqui em Portugal, já está na hora já de vir para cá já de uma vez. Essa, Vilmar, ciscando. Gente, é isso, nós somos família, então a gente, através desse trabalho, a gente recebe vocês de braços abertos. Gostaríamos muito que você, através das suas redes sociais, falasse para as pessoas que vêm a Portugal para nos procurar, ficar conosco, a gente vai acolher com os braços abertos, vai cuidar de vocês, vai falar sobre as questões legais de Portugal, vai apoiar vocês no que é necessário. O que nós não fazemos nem e até repudiamos a imigração ilegal. Se vocês ouvirem alguém dizer assim, vem que eu te ajudo, não venha, não é isso, porque isso é errado. A Cristiane Camargo fez uma pergunta, como é que eu faço para abrir uma conta? Cristiane, funciona assim, você precisa tirar um NIF. Para você tirar um NIF, número de identificação fiscal, você precisa comprovante de residência, você precisa CPF, RG e o seu passaporte,
certo? E aí, a partir disso, nós mandamos uma procuração, onde você nos dá poderes específicos, só para a gente depois as pessoas ficarem com medo. Ah, vou dar uma procuração. Não é amplos poderes, é específico para abrir o NIF e abrir uma conta. Nós temos uma gerente, uma parceira nossa do Novo Banco, que é o melhor banco que existe. Temos que fazer barco. Ele realmente é um banco muito querido, cara. Eles acreditaram na gente e eles levaram muito calote de brasileiro. Eles estavam dando 10 mil euros para cada pessoa que abrisse uma conta e eles tomaram calote de 97% dos brasileiros. Já imaginou isso? É terrível, né? Então, nós abrimos a conta para você e aí você faz a transferência diretamente da sua conta bancária para lá. Nós recomendamos a TransferWise, que é onde você perde menos, tá? Algumas outras empresas cobram muito IOF, tá bom? O Vilmar falou que tá com pressa de tirar aqui, mas temos que tirar teu NIF, cara. Já vamos providenciar isso, foi bom essa live. O Admilson Alves é outro que tá falando assim, quando eu vou, quando eu for, quando eu vier, mas vai ser um parceiraço, a gente tem certeza. E quando chegar aqui, eu estive com ele em Balneário Camboriú, uma pessoa fantástica, e vai realizar os sonhos dele estando aqui em Portugal, quer ir para Porto. Outra coisa muito interessante que é bem útil a gente falar aqui, que é viver em Portugal, é a questão dos lugares. Gente, com 8 horas você atravessa o país. Quanto tempo leva para você sair do Iapoque ao Chuí? Dá para ir de carro? Não, não, né? Não tem jeito. Aqui não. Aqui em 8 horas você cortou o país inteiro. Com 2 horas e meias de Faro, você já está na Espanha. Certo? Com 6 horas de carro, você está em Barcelona. Saindo de determinados lugares aqui de Ericeira, por exemplo, 6 horas de carro, você está em Barcelona. Com 6 horas eu nem chego na casa da minha mãe saindo de Joinville para São Paulo, certo? Então são muitas facilidades. Nós estamos ensaiando aí para ir para Paris, nos voos domésticos aqui, que sabe quanto custa um voo doméstico para Paris? Pensa, já pensou eu fazer uma live com vocês, tomando um café ali na Torre Eiffel, dizendo, olha, eu saí de lá de Portugal às 6 horas da manhã, 10 horas estou tomando um café aqui, apenas 20 euros, às vezes 29 euros um voo doméstico, 19 euros. É mais barato ir de avião de Lisboa para Porto do que de trem ou de carro. É apenas 40 euros. Você pode ir para a Ilha da Madeira, onde teve as colônias americanas ali, na época da Segunda Guerra Mundial. Cara, assim, é um lugar, Portugal é um lugar para se viver, onde a palavra possibilidades está no seu dicionário. Não é que nem no Brasil, que você está ali, tem que pagar suas continhas, tem que viver, tal, não. É possibilidades. Você pode fazer muita coisa. Agora, sim, posso estudar? Posso. Posso fazer faculdade? Posso. Mas venha com foco. Você vai precisar se manter. Não venha com a ilusão de que, assim, é fácil. Não é fácil. Portugal não é Brasil, a cultura é totalmente diferente, as estratégias de pensamento, a forma de pensar é totalmente diferente. Você não está falando para um público ao qual fala a sua língua. Eu vou dar um exemplo sobre esse problema de língua, que eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque para mim foi o mais claro que houve. Se você chegar para um português e dizer assim, a minha perua está na BR, parada por falta de step, ele não vai entender. Vai entender o bulhufas, certo? Não vai entender bulhufas. Agora, se você falar para ele, a minha carrinha está na autoestrada por falta de pneu sobressalente, agora ele entendeu. Percebeu? Então, ou seja, coisas simples como residência e residência são diferentes. Para ele, para o Portugal, residência é quando você literalmente mora aqui. Pronto, mora aí. Agora, para o português, para o brasileiro, aliás, residência é o título de residência. Por isso que na hora de tirar a habilitação você tem um sério problema com isso. Porque no nosso consulado brasileiro, ele só te emite a autenticação da documentação se você tiver o título de residência. E não se você tiver a residência que o português espera. Certo? Vai conseguir cartão de utente? Você precisa de residência. Você precisa estar 6 meses cá no mínimo para conseguir cartão de utente, essas coisas, total. Mas, de novo, varia de freguesia para freguesia, de região para região. Tem gente que facilita, tem gente que dificulta. E é sempre assim, tá bom? Gente, eu gostaria muito de estar continuando a falar com vocês.
mas daqui a pouco nós temos que voltar para Ericeira. Como eu disse, agora já deve ser em torno de 8 horas, 8 para 9 horas, e já está anoitecendo, nós precisamos voltar para casa. Fica o nosso site www.inovesempreportugal.com.pt. Qualquer dúvida, dúvidas que não foram respondidas, assessoria@inovesempreportugal.com.pt. Aos meus amigos e parceiros do Brasil, saudades, carinho imenso. Estamos aqui, tipo assim, eu convido vocês a vir para cá. Vem para cá, atravessa o riachozinho aí, o corguinho, dá um pulo para cá, atravessa o oceano e vem para cá. Não é tão difícil, é legal. Você que não me conhece, receba o mesmo carinho, que a gente vai estar sempre lidando com vocês. Se conhecer alguém que vem para Portugal, por favor, recomende a gente para que ele não venha e seja enganado por ninguém, que ele possa ser muito bem assessorado e que a gente possa de repente até buscar no aeroporto se for o caso, tá bom? Gente, a Mônica também é verdade, a gente ama vocês, Gilmar, e todas as pessoas que estão nos vendo, tá bom? Nós vamos surpreender vocês, agora daqui para frente a gente vai agendar algumas reuniões com algumas pessoas, fazer entrevistas com algumas pessoas chaves, certo? Vamos surpreender, fica ligado, nós não vamos avisar os horários, vocês vão estar sempre dando uma olhadinha, vai lá, dá uma olhada, que nem a geladeira quando você fica esperando, imaginando que vai ter alguma coisa, você não abre a geladeira para ver se tem alguma coisa gostosa? Então de vez em quando você vai ir na nossa página, vamos ver se tem alguma coisinha lá, dá uma olhadinha sempre, porque a gente vai surpreender vocês com algumas entrevistas. Queremos trazer alguns advogados para falar alguma coisa sobre legalização, as dúvidas de vocês, alguma coisa nesse sentido, vai ficar aberto. Contadores que vão falar sobre algumas questões de abertura de empresa, como funciona a questão. Os empreendedores Alguns, que estão aqui, né? boa, Leandra, empreendedores que deram certo, que vieram para cá, que sofreram. Tem um amigo meu fantástico, chama-se Ed. Ele tem uma história de imigração americana que vocês vão chorar, vocês vão rir, vão se emocionar. E agora ele abriu uma empresa de prestar serviços para gráfica. Cara, isso é o que nós queremos vender, é o que nós queremos mostrar para vocês aí no Brasil, que você não precisa vir para cá e fazer como a maioria das pessoas, ficar baixo, ser cauda e não cabeça, que não foi isso que Deus nos fez. E muito menos no Brasil, que nós somos empreendedores. Você foi feito cabeça e não cauda, ficará por cima e não por baixo. Não por orgulho ou arrogância, mas apenas tomando posse daquilo que você recebeu, que é a inteligência, ousadia, criatividade e interação humana. Isso é natureza nossa. Então, a Inove Sempre Portugal vem com essa proposta. Extrair o melhor do brasileiro aqui, só que orientando dentro das realidades. Não dá para fazer milagres, não dá para fazer coisas que a pessoa não tem condição e não vem para cá, né? E aí, então, ou seja, a gente não transforma as pessoas, a gente orienta. Cada um vem com o que tem e a gente administra da melhor forma, tá bom? Beijão para vocês, até mais. Área técnica e informática, tem franquia? Não, ainda não tem, Cristiane. Ainda não tem, mas a gente pode conversar, tá bom? Entra no nosso e-mail, conversa com a gente, tá bom? Beijão, gente. Até mais.